Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal no YouTube. E nesse vídeo eu vou resolver com vocês a simplificação de frações algébricas. Isso mesmo, esse que é um conteúdo que é tabu para muitos alunos, que é difícil para alguns, impossível para outros, que não faz sentido, é o assunto que eu escolhi para resolver nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou Amanda Berardo, eu sou a nova professora de matemática e além do YouTube você pode me encontrar no Instagram e no Facebook. Agora vamos começar a falar do assunto do vídeo, que é simplificação de fração algébrica. Para começo de conversa, não adianta você querer começar a resolver, simplificar uma fração sem antes ter visto, ter estudado, ter praticado a fatoração. Tudo que eu vou falar nesse vídeo não vai fazer sentido se você nunca fez antes uma fatoração utilizando o fator comum em evidência, se você não fatorou uma soma ao quadrado, uma diferença ao quadrado, né, lá dos trinômios quadrados perfeitos. Então, eu recomendo fortemente que antes de continuar assistindo esse vídeo, você vá no outro vídeo que eu fiz, uma live só de fatoração. Lá eu explico cada um dos 5 casos de fatoração que a gente mais utiliza, que é o fator comum em evidência, o agrupamento, a soma e a diferença ao quadrado e a diferença entre dois quadrados. Depois que você terminar de assistir a live de fatoração, aí você volta para simplificar as frações comigo, ok? Se você já estudou antes os casos de fatoração, se você lembra um pouquinho deles, aí ok, continua no vídeo comigo, tá bom? Por quê? Porque isso é a base, tá? Então, muitos alunos têm dificuldade em algumas áreas da matemática porque não tem a base, tá? Então, é sempre bom procurar, poxa, o que é a base desse conteúdo? Ah, eu já sei a base, aí você continua. Se não, você para, volta, prepara a base e depois continua. Então, vamos lá. Eu peguei aqui 5, 6 exemplos de fração algébrica e no final eu vou deixar outros 3 exemplos para vocês tentarem resolver sozinhos e ver se vocês aprenderam, se vocês entenderam, tá bom? E aí vocês deixam lá nos comentários a resposta dos exercícios no final. Agora vamos começar aqui. A gente tem o numerador e o denominador da fração. A gente vai tentar simplificar o máximo possível de cada fração. Então, olha só. 9x ao quadrado menos 3xy, a gente vai descartando. É um agrupamento? Não, não é um agrupamento, porque o agrupamento ele tem no mínimo 4 termos, então, e é sempre uma quantidade múltipla de 2, maior igual a 4. Então, 4 termos, 6 termos, 8 termos. Nesse caso, só tem 2 termos. Então, a gente desconfiaria de quem? Ou do fator comum em evidência, ou da diferença entre dois quadrados. Será que aqui é uma diferença entre dois quadrados? Não. O 9 até tem raiz quadrada exata, o x quadrado também, mas o 3xy não tem raiz quadrada exata. Então, eu vou pensar, não é diferença entre dois quadrados, será que é fator comum? Para eu colocar um fator comum em evidência? Sim, o 9 e o 3, os dois estão na tabuada do 3, então a gente pode colocar o 3 em evidência. O x quadrado aparece no primeiro termo e aparece no segundo termo também. Então, a gente pode colocar o x em evidência. Para descobrir quem vem aqui dentro, a gente tem que dividir cada um desses dois termos por 3x. E aí vai ficar 9x ao quadrado dividido por 3x que nós estamos colocando em evidência. 9 dividido por 3... 3, x quadrado dividido por x, x. Por isso que vem o 3x aqui. Menos 3xy dividido por 3x. Menos 3xy dividido por menos 3xy dividido por menos 3x.
3 dividido por 3 vai dar 1, só que aqui é menos 3, então vai dar menos 1. Menos 1, x dividido por x também dá 1. Vezes y, 1y. Então, por isso que fica menos y. Ficou 3x menos y. Agora o denominador, de novo, tem dois termos, então a gente já exclui o agrupamento, já exclui a soma ao quadrado, a subtração ao quadrado e vai pensar o quê? Será que é uma diferença entre dois quadrados ou será que é um fator comum? O 6 e o 2 não tem raiz quadrada exata, então a gente já descarta a diferença entre dois quadrados. Vamos pensar, será que tem um fator comum para a gente colocar em evidência? O 6 e o 2, os dois estão na tabuada do 2. Então eu posso colocar o 2 em evidência, que foi o que eu fiz aqui. X não está repetindo, mas o y está repetindo. Então, eu vou colocar o 2 e o y em evidência. Foi o que eu fiz aqui. Para descobrir quem vem aqui entre parênteses, a gente tem que fazer 6xy dividido por 2y. Y cancela com y, simplifica com y. 6 dividido por 2 dá 3. Nesse caso, 3x. Por isso que veio 3x aqui. A mesma coisa aqui, menos 2y elevado ao quadrado, dividido por 2y. Y ao quadrado é a mesma coisa que y vezes y. Então, a gente simplifica um deles com y e o menos 2 dividido por 2 vai dar quanto? Menos 1. Então, aqui vai ficar quanto? Vai ficar menos y. E perceba, fatorar é transformar em multiplicação. A gente transformou. Aqui era uma subtração, agora a gente transformou ela em um produto, uma multiplicação de dois fatores. A mesma coisa. Era uma subtração, era uma diferença. A gente transformou em produto, em uma multiplicação. E agora a gente pode simplificar o que repete em cima, no numerador, com o que repete embaixo, no denominador. Então, olha só, repetiu como é uma multiplicação. A gente pode simplificar e vai ficar 3x dividido por 2y, e essa é para nós a forma fatorada, a forma simplificada. E aí, o que você achou da resolução desse primeiro exercício? Conta para mim lá nos comentários. Se você ficou ainda com alguma dúvida, é só escrever também. Vamos lá, exercício 2 agora. Olha só a fração que tem para a gente simplificar. Ela é x² menos 7x mais 10, dividido por x² menos 10x mais 25. Como que a gente simplifica? Em cima, a gente pensa, tem 3 termos, é um trinômio. Então, a gente já descarta o agrupamento, que teria que ter 4 termos, 6 termos, 8 termos. Será que é fator comum? Tem x aqui, mas não tem x aqui. Tenho 10, tenho 7, não é da mesma tabuada. Então, assim, já descarta o fator comum. É diferença entre dois quadrados? Não, porque é 3 termos, trinômio. Então, a gente desconfia. Será que é uma soma ou uma subtração ao quadrado? Para isso, a gente vai testar assim, tirar a raiz no canto. A gente canta até uma musiquinha. Te tira a raiz, te tira a raiz. Confere se no meio é vezes 2. É isso, tá? Ou a gente pensa, será que isso daqui é um quadradinho no canto? Quadradinho no canto, no meio vezes 2. Confere o sinal, o sinal. X² é um quadradinho no canto, ele é o x elevado ao quadrado. Mas o 10, ele é quem elevado ao quadrado? Ele é o raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado. Então, não tá tão bonito o negócio, não é uma diferença entre dois quadrados, tá? Nenhuma diferença ao quadrado. Mas a gente vai pensar, será que dá para transformar em produto? Dá. Olha só, igual a 0, calculo delta. E se você tem dúvidas de como resolver uma equação do segundo grau, você vai parar o vídeo também depois, quando terminar tudo, e você vai assistir a um outro vídeo que eu fiz só explicando de equação do segundo grau. Você vai ver quais são os coeficientes A, B e C, qual é a fórmula do delta, qual é a fórmula de Bhaskara, e tudo vai se resolver na sua vida.
vida. Bom, enfim, aqui eu já calculei o delta, deu 9, e calculei as duas raízes, o x1 e o x2. O x1 deu 5 e o x2 deu 2. Então, como que a gente reescreve esse polinômio x², menos 7x mais 10, em função dessas duas raízes? A gente vai escrever assim, x, porque está escrito em função do x, menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Se aqui tivesse o menos 3, menos com menos daria mais, aí aqui ficaria x mais 3, tá bom? Mas como as duas são positivas, a fórmula é x menos uma raiz, né? Vezes x menos o oposto da outra raiz, tá? Quem que é o oposto de 2? Menos 2. Quem que é o oposto de 5? Menos 5. Beleza? E o a multiplicando aqui. Como o nosso a é 1, não altera nada. Bom, show de bola. Então, no lugar desse polinômio, no caso desse trinômio, eu escrevi x menos 2 vezes x menos 5. E agora a gente vai ver esse outro trinômio aqui. X² tem raiz quadrada exata? Tem, é x. 25 tem raiz quadrada exata? Também tem, e é 5. Esse termo, ele é 2 vezes a raiz do primeiro vezes a raiz do segundo? 2 vezes x, 2x. 2x vezes 5, 10x. 10x é quem tá aqui. Só que como tá menos 10x, aqui seria menos 2x vezes 5. Então, qual é a forma fatorada desse trinômio? É x, a raiz do primeiro, menos, porque aqui tá menos, a raiz do segundo. X menos 5 elevado ao quadrado. É a diferença ao quadrado, a subtração ao quadrado. Então, por isso que no lugar do denominador eu escrevi x menos 5 vezes x menos 5, porque todo termo elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Aí a gente percebe que tem termos semelhantes no numerador e no denominador, a gente pode simplificar e só pode simplificar porque entre eles tem uma multiplicação e o que vai dar para nós a resposta final, que é x menos 2 dividido por x menos 5. No exercício anterior, a gente só utilizou o fator comum em evidência. No segundo exercício agora, a gente fez uma diferença ao quadrado, fatorou utilizando a diferença ao quadrado e utilizando as raízes da equação do segundo grau. Então, perceba que para simplificar a fração algébrica tem que ter conhecimento da fatoração, senão não dá nem para começar. Agora, olha só, nesse terceiro exemplo. 16a² menos 81b ao quadrado. É agrupamento? Não é. É fator comum em evidência? 16 e 81, 16 está na tabuada do 2, do 4, do 16, o 81 não está nessas tabuadas. Então, não é fator comum em evidência. Será que é uma diferença entre dois quadrados? Tá bem sugestivo, né? Porque 16 tem raiz quadrada, A² tem raiz quadrada, 81 tem raiz quadrada exata, né? E B² também. Então, qual é a raiz de 16a ao quadrado? Do 16 é 4, do A² é A, por isso que é 4a, o primeiro termo. Do segundo termo, qual que é a raiz quadrada? Do 81 é 9, do B² é B, então vai ficar 9b. E aí eu vou fatorar utilizando a diferença entre dois quadrados. Vai ficar 4a mais 9b vezes 4a menos 9b. No caso, é aquele caso de fatoração assim, x² menos y ao quadrado. A raiz do primeiro mais a raiz do segundo vezes a raiz do primeiro menos a raiz do segundo. E o denominador? Será que também é diferença entre dois quadrados? Olha só, aqui tem o 12, não tem raiz quadrada exata, então já vamos descartar. Será que é fator comum? Vamos pensar, o 12 e o 27, os dois estão na tabuada do 3, então a gente pode colocar o 3 em evidência, que é inclusive o maior número, a maior tabuada ao qual eles dois pertencem.
Por exemplo, o 27 está na tabuada do 9, tá, mas o 12 não tá, então por isso que eu não coloco o 9 em evidência. Agora, entre as letras, repetiu o A, tem A quadrado e A. Qual que tem A quadrado e o A? Qual que a gente coloca em evidência? O com o menor expoente. Por isso que eu coloquei 3A em evidência. E como que você vai fazer para encontrar quem vem aqui dentro? Você vai pegar termo por termo e dividir por 3A. Então, 2A ao quadrado, divide por 3A. 12 dividido por 3 dá 4, A quadrado dividido por A dá A. Que olha só, A quadrado é a mesma coisa que A vezes A. Isso tudo você está dividindo por A. Simplifica um A com A, sobra um A no numerador, que é o que aconteceu aqui. Por isso que veio o 4A aqui dentro dos parênteses. Agora, menos 27AB dividido pelo número que está em evidência, 3A. Então, o A simplificar com A, vai sobrar de letra o B. E menos 27 dividido por 3 dá menos 9, então vai ficar menos 9B. Menos 9B. Aí, tem alguém repetindo no numerador e no denominador? Sim. 4A menos 9 e 4A menos 9. O que sobrou? Sobrou 4A mais 9 dividido por 3A. Será que dá pra gente simplificar ainda mais? Se o A aparecesse aqui, a gente até poderia colocar um A em evidência, mas não. O 4 e o 9 também não estão na mesma tabuada, tipo, só está na tabuada do 1, né, que é que eles repetem. E colocar 1 em evidência não vai alterar. Então, para nós, essa é a resposta final. Belezinha? Vamos para o próximo exercício, exercício 4. Aqui os expoentes deram uma melhorada, olha só, m à quarta menos n à quarta. E aí você pensa, nossa, será que é fator comum? Por quê? De repente você está acostumado a imaginar que diferença entre dois quadrados é só x quadrado, a quadrado, b quadrado, y quadrado, t quadrado. Mas será que pode ser com o expoente a quarta? Sim, pode ser. Por quê? Existe raiz quadrada exata de m à quarta? Existe, e é m ao quadrado. Qual que é a raiz quadrada de n à quarta? É n ao quadrado. Então aquilo ali é uma diferença entre dois quadrados com o expoente 4. E tá tudo bem. Como que é a forma fatorada? É a raiz de um mais a raiz do outro vezes a raiz de um menos a raiz do outro. Então, m ao quadrado mais n ao quadrado vezes m ao quadrado menos n ao quadrado. Agora, o denominador já não tem expoente, a gente já não dá muita bola para a diferença entre dois quadrados. Tem dois termos, então descarta as possibilidades de trinômio. E aí, vamos desconfiar de quem? Do fator comum. Nesse caso, quem está repetindo? Está na cara. É o 2. Então, a gente vai colocar o 2 em evidência e vou dividir 2m dividido por 2. Vai dar m. Por isso que veio o m aqui. 2n dividido por 2. Menos 2n, no caso. Simplificar 2 com 2 vai ficar menos n. Por isso que veio o menos n. Só que já dá pra gente simplificar alguém? Ainda não. Nessa etapa, não. Então, a gente vai melhorar isso. A soma ao quadrado dá para simplificar? Não, não dá. E a diferença? A diferença dá para fatorar. Então, aqui a gente vai, raiz quadrada de m ao quadrado é m, de n ao quadrado é n. Então, no lugar desse fator, quem que a gente vai colocar? M mais n vezes m menos n. Então, tem aqui, agora apareceu uma repetição. A gente consegue simplificar e aí vamos chegar na resposta final, que é m mais n ao quadrado vezes m mais n, tudo isso dividido por 2. E aí, o que você está achando desse vídeo, da resolução dessas frações algébricas? Tá te ajudando? Se isso tá te ajudando, já deixa um comentário lá embaixo. Vamos lá, vamos continuar. Olha a fração, para a gente simplificar. Tem um termo ao quadrado, tem uma diferença, tem uma soma que está ao quadrado. Você pode até desconfiar, nossa, será que eu preciso aqui distribuir, né? Fazer o b mais c vezes b mais c?
Aí você vai lá, distribui e vê que não vai dar certo em nada. Então, isso pode acontecer. A parte de simplificação algébrica, ela é totalmente metodologia científica, assim, tentativa e erro. E a gente tende a errar menos quanto mais a gente praticar. Sabe quando a gente escuta uma música nova e nem dá bola para ela? Aí essa música toca na rádio mais 2, mais 3 vezes, aí passa na televisão, você vai em um lugar, ela tá tocando, você começa a se acostumar com a música nova, ao ponto de que determinado dia toca uma nota e você já sabe que é aquela música que vai tocar. É a mesma coisa na matemática, não vai mudar, gente. Você tentou uma vez, não deu certo, tentou 2, não deu certo, tentou 3, deu certo. Aí você começa a desconfiar que quando for daquele jeito, é do jeito que deu certo. É a mesma coisa, como se fosse uma música, como se fosse você tentando tocar um instrumento musical, tentativa e erro, errando muitas vezes que a gente vai aprendendo. Então vamos lá. Aqui é uma diferença entre dois quadrados, só que essa soma está ao quadrado. Então, quem é a raiz quadrada da soma que está ao quadrado? Olha só, você simplifica. A raiz com o expoente 2 vai ficar a soma, então B mais C. A mesma coisa aqui no denominador, que é uma diferença entre dois termos que estão ao quadrado. E um dos termos é uma soma. Não tem problema. A ideia continua sendo a mesma. Lembra que eu falei? X quadrado menos y ao quadrado vai ser quem? Vai ser x mais y vezes x menos y. Só que quem que está no lugar do y aqui? Está o b mais c. E quem que está no lugar do x aqui no denominador? O a mais b. Então, beleza. A gente vai fazer a raiz do primeiro mais a raiz do segundo. A raiz de a quadrado, quem que é? É a. Então vai ficar a mais a raiz do segundo. Quem é a raiz do segundo? É o b mais c. Então, mais o b mais c. A raiz vezes a raiz do primeiro é a menos a raiz do segundo. E aqui eu faço questão de destacar esse parênteses, porque esse menos a gente vai fazer o quê? A gente vai distribuir. Na próxima etapa é o oposto de B menos B e o oposto de C menos C. O denominador é a mesma coisa. Quem é a raiz do primeiro? É A mais B. Então, a gente vai colocar A mais B mais a raiz do segundo, que é C, vezes a raiz do primeiro, A mais B, menos a raiz do segundo, que é C. Então, a gente organizou aqui, tirando tudo que dava dentro do parênteses. E aí, vamos continuar. A mais B mais C vezes A menos B menos C. Dividido por A mais B mais C vezes A mais B menos C. Repetiu algum termo, né? Repetiu esse trinômio no numerador e no denominador. E como a gente fatorou, transformou em produto, em uma multiplicação, a gente pôde cortar, simplificar. E aí, a resposta final para nós vai ser A menos B menos C dividido por A mais B menos C. E aí, a gente vai chegando no final do nosso vídeo, no último exercício, e esse eu dei uma caprichada. Olha só, esse aparece expoente, com x no expoente, e você já deve começar a arrepiar, mas não arrepie. Se você não se recorda das propriedades de potenciação, tem uma live no meu canal do YouTube que eu fiz das equações exponenciais e lá eu revisei todas as propriedades de potência. Então, aproveite para revisar esse conceito que vai ajudar a resolver esse exercício. Por quê? Existe uma propriedade de potência que é potência de potência. Quando uma potência está elevada a outra potência, o que a gente faz? Como que a gente resolve? A gente multiplica os expoentes. Então, no caso, se eu tivesse essa potência, a elevado a x mais 1 elevado ao quadrado, eu ia distribuir esse expoente 2. 2 vezes x, 2x, 2 vezes 1, 2. Então, ficaria a elevado a 2x mais 2. Que é o que aparece aqui. Então, eu fiz, vamos falar assim, de trás para frente, né? A gente tá aqui e vai voltar aqui.
vai voltar essa propriedade. Como se daqui eu apliquei a propriedade de potência, agora a gente vai desaplicar, ok? Dessa etapa para essa etapa. Porque é como se eu colocasse o 2 em evidência, 2 que multiplica x mais 1, e uma multiplicação lá na potência, ela pode ser resultado da propriedade. Potência de potência multiplica os expoentes. Então, eu reescrevi dessa forma. A elevado a x mais 1, tudo isso elevado ao quadrado. E aí, pega essa outra sacada. Quando aparecer o 1, desconfie. Porque o 1 ele é um queridinho. 1 ao quadrado dá 1. 1 elevado ao cubo dá 1. 1 elevado à quarta potência é 1. Então, 1 dá pra gente brincar bastante com ele. Olha só, raiz quadrada de 1 é 1. Então, isso daqui é uma diferença entre dois quadrados. E aí a gente vai fatorar, porque toda vez que a gente fatora, a gente transforma em produto e, se der, consegue simplificar. Então, quem é a raiz do primeiro? A raiz de a elevado a x mais 1 elevado ao quadrado. A gente simplifica a raiz com expoente e vai ficar a elevado a x mais 1. Por isso que eu vou colocar ele mais 1 vezes ele menos 1. Tudo isso dividido pelo denominador. O denominador, nesse caso, eu não mexi, não teve como fatorar, como simplificar mais. E agora a gente vai perceber que o denominador é igual a esse fator no numerador. Então, a gente corta, simplificando esses dois fatores, e a resposta final vai ser a elevado a x mais 1 mais 1. Ok? E aí, você gostou desse vídeo? Te ajudou a entender um pouquinho mais da simplificação das frações algébricas? Se você gostou desse vídeo e também conhece alguém que precisa de ajuda de matemática, está estudando para alguma prova, algum concurso, compartilha com ela esse vídeo. Se você não me segue nas outras redes sociais, você pode me encontrar no Instagram, @amandaverardo, ou na minha página do Facebook, na minha fanpage. E se ainda não está inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e o seu comentário. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Nossa, bateu um momento de bondade aqui. Eu falei, não, vou voltar e vou resolver esses exercícios. Então, olha só aqui a tarefa 1. 5 vezes x e y dividido por 5 vezes x vezes y ao quadrado menos 5x quadrado vezes y. Então, no numerador não tem como a gente fazer nada, mas no denominador a gente pode colocar o 5, o x e o y em evidência. Aqui é um fator comum em evidência, é o caso de fatoração. Então, vai ficar 5xy que multiplica. Simplifica o 5 com o 5, dá 1. Y quadrado com y, vai dar 1y. E o x com o x dá 1, por isso que aqui ficou y. E aqui menos 5x quadrado y com 5xy, o 5 simplifica com 5, o y com y, e o x quadrado com só x vai ficar menos 1x, porque aqui tinha o sinal de menos. Então, agora a gente percebe que tem uma repetição de fatores aqui no denominador com o numerador. A gente simplifica tudo por 5xy, e aí vai ficar 1 no numerador e y menos x no denominador. Aí aqui, a mesma ideia, no numerador a gente vai ter o quê? Uma diferença entre dois quadrados. E aí, qual é a raiz do m ao quadrado? É m. E do 9? É 3. Então, vai ficar m mais 3 vezes m menos 3. E aqui no denominador, m ao quadrado tem raiz quadrada exata? Tem, é m. O 9 tem raiz quadrada? Tem, é 3. Esse termo, ele é 2 vezes m vezes 3? Ele é. Vai dar 6m. Então, aqui, a forma fatorada é m mais 3 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que m mais 3 vezes m mais 3. E aí, a gente simplifica m mais 3 com m mais 3 e vai ficar m menos 3 vezes m mais 3.
E aí, para a gente encerrar, a gente vai ter aqui 9a² mais 24ab mais 16b ao quadrado. O 9a², quando a gente tira a raiz quadrada, dá 3a. A raiz quadrada de 16b ao quadrado é 4b. Então, aqui a gente vai ter que conferir se esse termo é 2 vezes a raiz do primeiro vezes a raiz do segundo. E 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24ab é o termo que está aqui. Então, a gente pode simplificar como uma soma ao quadrado. Vai ficar 3a mais 4b elevado ao quadrado dividido por... Aqui é o que? É uma diferença entre dois quadrados e a gente já calculou a raiz quadrada deles. Então, vai ficar 1 mais o outro vezes 1 menos o outro. 3a mais 4b vezes 3a menos 4b. Esse termo que é ao quadrado é a mesma coisa que ele vezes ele mesmo, dividido por 3a mais 4b vezes 3a menos 4b. A gente simplifica um fator do numerador com um do denominador, que se repete, e a resposta final vai ser 3a mais 4b dividido por 3a menos 4b. E assim a gente encerra esse vídeo de simplificação de fração algébrica. Beijo!